Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos ao primeiro episódio do ano de 2025, esse ano que promete bastante conteúdo aqui no canal. Esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um estudante de medicina, um médico residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo curioso que quer entender um pouco mais sobre esta área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria e você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. E já quero de início pedir aí o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de saúde mental, que se interessam por psiquiatria, que vai ajudar bastante no crescimento do canal. E esse vídeo é o primeiro vídeo de uma sequência de 3, em que nós vamos falar sobre emergências psiquiátricas. Vocês aí que me acompanham em outras redes sociais devem ter visto que no final do ano passado, agora de 2024, novembro e dezembro, tive um rodízio numa emergência psiquiátrica de porta aberta no município de Fortaleza, aqui no Ceará, do Hospital Mental de Fortaleza, onde a gente pôde ter contato com muitos casos graves, muitos casos interessantes e aprimorar os conhecimentos sobre esse tema tão importante, que são as emergências psiquiátricas, que são importantes tanto para quem trabalha na psiquiatria ou com saúde mental, quanto também para clínicos que, por exemplo, dão plantão em emergências clínicas. Mas o que seria uma emergência psiquiátrica? Uma emergência psiquiátrica é qualquer alteração aguda do pensamento, do comportamento, do humor, ou mesmo das relações interpessoais que possam colocar em risco a integridade social, a integridade física do paciente ou daqueles que estão em volta dele. E que, portanto, irá necessitar de uma intervenção rápida, de uma intervenção imediata em um ambiente de emergência. Então, emergência psiquiátrica, nós estamos falando de alterações agudas e necessidade de intervenções rápidas, tomadas rápidas de decisões. Nós vamos dividir a abordagem das emergências psiquiátricas em 3 episódios. Hoje nós vamos falar do risco suicida, abordagem à tentativa e ao risco de suicídio. No próximo episódio, nós vamos abordar as emergências comportamentais, basicamente a agitação psicomotora. E no próximo episódio, terceiro, vamos falar sobre a intoxicação e principalmente a abstinência alcoólica, que dentre as abstinências e as intoxicações de substâncias é aquela mais comum nos pronto atendimentos. Então vamos lá falar sobre o suicídio, as tentativas e o manejo do risco suicida. Então, primeiro a gente precisa entender que o risco suicida ou o pensamento suicida é algo extremamente comum nas emergências psiquiátricas. E a gente precisa ter conhecimento e sensibilidade para abordar esse tema. Porque a gente vai ver que a abordagem ela não tem um protocolo tão fixo, um protocolo tão rígido, e vai depender muito mais da experiência e do treinamento do profissional que está atendendo esse paciente, que procura a emergência ou que é trazido à emergência psiquiátrica com ideias suicidas ou pensamentos suicidas ou planejamentos ou tentativas de suicídio. Então, quais são os objetivos no atendimento ao paciente com risco de suicídio ou na emergência suicida? Primeiro, é definir o risco. Você precisa, através de uma avaliação criteriosa e cuidadosa, dizer se o risco de suicídio naquela situação é leve, é moderado ou é um alto risco, é um risco acentuado. Segundo, você precisa identificar condições clínicas, ou seja, se o paciente já tem um segmento prévio por uma doença psiquiátrica. Se não tem, você precisa formular hipóteses diagnósticas. Se existe uma condição clínica subjacente que está por trás daquilo ali, ou se teve fatores estressores que culminaram naquela emergência suicida. O terceiro objetivo do atendimento é prover uma conduta imediata, seja ela medicamentosa e ou psicoterapêutica. E um quarto objetivo é onde esse paciente vai ser tratado. Se é a nível ambulatorial ou se é numa internação psiquiátrica. Então, esses são os 4 principais objetivos no atendimento.
Então, neste atendimento inicial, existem alguns fatores que a gente precisa esmiuçar, que a gente precisa detalhar, que são o seguinte: são os pensamentos suicidas, a gente precisa detalhá-los, são os fatores de risco associados ao suicídio e os fatores de proteção que esse paciente tem. Juntando tudo isso, a gente vai definir o risco e vai também estabelecer nossas hipóteses diagnósticas. Então, em relação aos pensamentos suicidas, a gente precisa entender se eles são pensamentos mais passivos, são ideações que a gente diz passivas, ou seja, o pensamento ele vem, às vezes, só de uma forma indireta. Por exemplo, o paciente costuma dizer, seria melhor se eu desaparecesse, ou seria melhor se eu não existisse no mundo. Ou se são pensamentos mais ativos, né? Às vezes o paciente já chega dizendo que realmente quer morrer, tem vontade de tirar a própria vida, e outras vezes o paciente vem com planejamento. Ele relata que tem vontade de tirar a própria vida e já sabe a maneira que vai fazer isso. Então, você precisa entender também se é a primeira vez que isso passa pela cabeça do paciente, ou não, se isso já na verdade é a ponta de um iceberg que já vem há muito tempo martelando ali no paciente, já passou por algumas fases e culminou ali naquele atendimento psiquiátrico na emergência. É importante a gente entender também se aquele pensamento suicida ele é algo mais elaborado, que vem sendo planejado, que vem sendo ruminado, ou é algo que apareceu no contexto de um estresse agudo. Então, tudo isso deve ser caracterizado. Outra coisa importante é identificar fatores de risco. Existem inúmeros fatores de risco associados ao suicídio. O principal fator de risco é a tentativa prévia de suicídio. Então, se o paciente já tentou suicídio em algum momento da vida, ele tem um risco muito elevado de tentar outra vez. Outros fatores de risco, por exemplo, o sexo masculino. Pacientes do sexo masculino normalmente têm tentativas de suicídio mais letais, ou seja, embora em números absolutos eles tentem menos do que as mulheres, mas as tentativas são mais eficazes, eles realmente colocam em prática de uma forma muito mais agressiva. Então, o sexo masculino deve chamar a atenção nesse sentido. Outro fator de risco é o que nós chamamos de sentimento de desesperança. O paciente já vem consumido por uma angústia, uma tristeza, às vezes um vazio existencial tão grande, que ele já não vê mais esperança em nada, ele já não vê mais sentido em toda a sua existência, e aí é um paciente que realmente tem um risco muito maior de suicídio. Existem inúmeros outros fatores de risco, por exemplo, o paciente morar sozinho, o paciente que acabou de sair de uma separação, o paciente que já saiu de uma internação psiquiátrica, ele tem um risco maior de suicídio. Existem transtornos mentais que também estão associados a um maior risco de suicídio. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, principalmente em seus estados mistos, que combinam sintomas de mania, mas ao mesmo tempo sintomas depressivos, o risco de suicídio é muito maior do que um paciente que está, por exemplo, num quadro depressivo muito intenso de uma depressão unipolar. Ou então pacientes esquizofrênicos, ou pacientes com quadro psicótico agudo, de forma geral, que estão com um delírio muito fixo, muito formado ali, por exemplo, um delírio persecutório, e ele precisa resolver essa situação tirando a sua própria vida. Então, existem transtornos mentais que estão muito mais relacionados ao risco de suicídio do que outros. Então, o profissional precisa identificar cada um desses meandros. Existem também os fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção? O paciente encarar, por exemplo, aquele risco suicida como algo intrusivo e egodistônico. Por exemplo, vem aquele pensamento e o paciente, na verdade, faz se incomodar com ele. O fato de ele estar incomodado com o pensamento suicida já é um fator de proteção. Por exemplo, o paciente tem convicções religiosas que possam associar o suicídio a algo muito negativo ou algo muito ruim para a sua religião. Ou então, por exemplo, o paciente
tem uma rede de apoio. O paciente tem uma família, tem bons laços afetivos, ou tem pessoas nas quais ele pensa muito antes de realizar, por exemplo, um planejamento suicida. Então, o principal fator de proteção na prática é uma rede de apoio. O paciente que está sozinho numa casa tem um risco de suicídio muito maior do que o paciente que tem toda uma rede de apoio e tem laços afetivos muito próximos, muito duradouros, como pais, mães, filhos ou irmãos, por exemplo. Existem também 3 situações ou 3 condições que a gente pode avaliar num paciente em risco suicida. Uma delas é a ambivalência. A ambivalência é um sentimento que o paciente experimenta e normalmente está associado a muita ansiedade, a muita angústia, que é basicamente aquela dúvida intensa se realiza o ato suicida ou não. Essa ambivalência, quando bem abordada, do ponto de vista psicológico, ela pode trazer o paciente para uma melhora clínica significativa. Então, quando o paciente está ambivalente, o profissional tem a oportunidade de acolher esse paciente e fortalecer as ideias que podem fazer ele desistir de um ato suicida. Então, a ambivalência é uma condição que a gente precisa abordar inicialmente no contexto de emergência suicida. Outra condição que a gente pode explorar é o nível de impulsividade associado àqueles pensamentos ou àquela tentativa de suicídio. Muitas vezes, a ideação suicida, o pensamento, as tentativas de suicídio, elas não são planejadas, elas acontecem diante de um contexto impulsivo. Então, o paciente teve um estresse agudo, por exemplo, uma briga com o cônjuge, uma separação, uma perda financeira, e aí, diante de um desespero, ele foi lá sem pensar, sem ponderar muito, e fez a tentativa ou teve os pensamentos. Mas quando ele chega na emergência, muitas vezes esse paciente já desistiu da tentativa ou se arrepende da tentativa. E aí, nesse contexto de impulsividade, nós temos a possibilidade, então, de tratar a prevenção de novas tentativas. E uma outra situação é identificar se o paciente tem uma rigidez cognitiva, que é uma situação muito desafiadora. É o paciente que está tão decidido a tirar a própria vida que ele não consegue encontrar outros meios para lidar com aquele sofrimento que não tirar a própria vida. Você tenta abordar fatores de proteção, você tenta tratar as condições ali subjacentes, mas o paciente tem uma rigidez e não consegue sair daquela situação. Quanto mais rígido for o pensamento do paciente, quanto menos resiliência ele tiver para lidar com aquele sofrimento, mais difícil vai ser esse manejo. E aí, diante de tudo isso que a gente falou, a gente precisa agir, a gente precisa tomar algumas decisões. E essas decisões, essas condutas, elas vão se dar de acordo com o risco de suicídio que a gente identificou. Se a gente identificou que o risco é baixo, a gente vai tomar condutas específicas relacionadas a esse baixo risco. O que é um risco baixo? É aquele paciente que pensou ou tentou suicídio num contexto muito impulsivo, mas que no momento não tem mais nenhuma ideação, mas que no momento está arrependido, que tem uma boa rede de apoio. Então, existem aí condições para que a gente defina que o risco é baixo. Ou pacientes que têm pensamentos passivos de morte, mas não têm planejamento. Enfim, no final das contas, o que vai definir o risco suicida é esse conjunto de fatores e é o profissional, subjetivamente, que vai tomar essa decisão. O fato é que em pacientes com baixo risco suicida, normalmente você não precisa internar ou deixar esse paciente de observação. Você precisa fazer as chamadas medidas de segurança, um plano de segurança, em que você vai explicar para o paciente e para a família o que deve ser feito. Então, orientar o paciente que sempre que os pensamentos suicidas vierem até ele, e se forem muito intensos, que ele tenha uma rede de apoio com que conversar, com que compartilhar, consiga ter alguns profissionais de referência para entrar em contato diante de uma ideação suicida,
Que consiga, por exemplo, a família ter uma vigilância mais ativa, né? Ficar mais próximo desse paciente. Então, esse plano de apoio, esse plano de segurança deve ser bem detalhado com a família e com o paciente. Alguns acordos devem ser feitos e esses acordos devem ser instituídos pelo profissional, mas também devem ter a anuência da família e do paciente. Uma outra coisa que deve ser feita no risco baixo é já dar algum encaminhamento para esse paciente, definir com quem esse paciente vai ser, para quem esse paciente vai ser encaminhado, com quem esse paciente vai ser conduzido, se no CAPS, se tem algum profissional que já acompanha esse paciente, que precise ser entrado em contato. Então, no baixo risco são essas medidas gerais. No risco moderado, são pacientes que já têm ou algum planejamento de suicídio muito ativo, ou que vem de uma tentativa não letal e não grave, ou que tentaram uma intoxicação com medicações ou com drogas, mas não estão clinicamente graves. E normalmente esses pacientes em risco moderado, eles vão ficar de observação na emergência, em um leito, normalmente com monitorização, tanto a monitorização de um profissional quanto a monitorização paramédica, clínica. E aí em 12 a 24 horas vai ser decidido se esse paciente vai ser liberado, com as mesmas recomendações que a gente já falou, um plano de segurança, uma equipe que possa acompanhar esse paciente já deve estar ciente, ou não, esse paciente realmente precisa ser internado. E, por último, nós temos pacientes com risco elevado, risco alto de suicídio, que são pacientes que chegam com um planejamento muito ativo, que não tem uma rede de apoio e que, portanto, já vai precisar de uma internação mais efetiva. Esse paciente de cara já precisa ser internado. Os pacientes que tentaram suicídio e têm comprometimento clínico, por exemplo, por intoxicação exógena por venenos, por medicações, ou por enforcamento, ou afogamento, esses pacientes, na verdade, se tornam pacientes clínicos a princípio. Então, eles precisam de vaga de UTI, precisam de toda uma monitorização clínica, laboratorial, hidroeletrolítica, função renal, enfim. Os pacientes que tentaram suicídio e que têm risco de morte, eles precisam de cuidados clínicos. Então, a princípio, esses pacientes são atendidos por uma equipe muito mais clínica do que psiquiátrica. Mas os pacientes que tentaram suicídio e não foi concretizado e não chegaram clinicamente comprometidos, esses pacientes, obviamente, podem ser encaminhados para um leito psiquiátrico, para o segmento adequado. Então é isso. Era esse tema que eu queria trazer para vocês. Existe uma situação que a gente não comentou aqui, mas que vale a pena também pincelar, que é quando, infelizmente, o suicídio ele se concretiza. Existe algo a se fazer? Existe. Existe prevenir suicídio nos familiares que ficaram. Porque a gente sabe que a história familiar de suicídio é um fator de risco muito importante para suicídio também, ou tentativas de suicídio em outros familiares. Então essa família precisa ser acolhida, deve existir uma equipe que acolha essa família e os encaminhamentos adequados devem ser tomados. Então é isso. Finalizamos aqui o nosso primeiro vídeo de emergências psiquiátricas. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ter em seguida outros 2 vídeos falando de outros temas relacionados a emergências psiquiátricas. E se você gostou, se você acha que é um conteúdo que faz sentido para você, eu peço aí o seu like, comenta abaixo, comenta o vídeo, diz o que você achou, o que pode ter faltado, o que dava para ter falado, coloca alguma dúvida aí. E principalmente compartilhe com os amigos e se inscreve no canal. Você assistiu a mais um episódio do canal, Além da Superfície, Psiquiatria Explicada.